paz do Senhor Jesus para os queridos ouvintes da live Reflorescer. Hoje é o nosso último programa do ano de 2023. Depois nós entraremos no recesso e possivelmente voltaremos lá para o dia 20 e poucos de janeiro. Todos precisam de um pouco de descanso, recarregar as baterias, as forças, tanto materiais quanto espirituais. E antes do programa começar, eu quero muito agradecer a todos aqueles que acompanharam a live Reflorescer, que entraram, que deixaram seus nomes, suas considerações e palavras de estímulo, que é muito importante para nós, mas muito importante mesmo, estímulo, para que nós continuemos nessa caminhada a que Deus se propôs de nos conduzir. No programa passado, eu não pude vir, não pude fazer, meio adiantada, e ainda estou num processo assim, de recuperação. Mas hoje eu vim para dizer a vocês que está sendo uma caminhada muito boa, porquanto na obediência àquilo que o Senhor quer de nós. E eu amo fazer a live, amo, todo mundo sabe disso, que é uma coisa que eu amo. Leio, pesquiso, me informo, aprendo para depois passar para vocês. Então, muito obrigada a todos. Logo de início, eu já quero desejar a vocês, meus queridos irmãos, meus queridos ouvintes, um Natal muito abençoado, um Natal muito feliz, pleno das bênçãos que descem dos altos céus. Coisa muito linda, muito linda. Não esqueçam de fazer o culto familiar, de onde sua família for se reunir, que você seja a luz, que você venha ser polo irradiador da luz e do amor de Deus para os seus familiares, fazendo-os lembrar que a noite de Natal é uma noite santa, que ela nos traz à memória o nascimento daquele que é o nosso Salvador e Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Que nesta noite de Natal ele esteja presente em todos os lares, em todos os lares. Nós não sabemos exatamente qual foi a data em que ele nasceu, qual o dia, o mês, o ano. Esse 25 de dezembro é uma data simplesmente simbólica, estabelecida pelo Império Romano. Mas isso não importa. O que importa é que ele nasceu, é que ele se fez carne e habitou entre nós. Como diz lá no Evangelho de João, capítulo 1. Eu vou ler aqui para vocês exatamente isso. O título do capítulo é O Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo,
E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então, olha só o fato no versículo 1 do capítulo 1 de João dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, Jesus de Nazaré. Então, ele veio, ele se fez carne e habitou entre nós. Glórias e glórias e glórias sejam dadas ao Deus Todo-Poderoso, que cedeu o seu Filho para que viesse à Terra para nos salvar, para salvar a humanidade dos seus pecados. E hoje eu tentei analisar as estrofes de um hino que eu gosto muito, já cantei aqui várias vezes esse hino. Mas eu falei, é uma data, o último programa de 2023 é muito propício para nós analisarmos o que este hino, que o autor deste hino quis dizer, quando ele diz assim, na primeira estrofe: Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Então eu pensei, nossa, eu amo esse hino é belíssimo. E ele foi todo tirado assim de trechos bíblicos, né? Aqui nessa primeira estrofe, Cristo levou sobre si as nossas dores. Vamos lá em Isaías, no livro de Isaías, capítulo 53. Nos versículos 4 e 5, nós vemos exatamente isto. Isaías, capítulo 53, versículo 4, diz assim: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ou seja, as pessoas diziam, ele está aflito, ele foi ferido por Deus e é um oprimido, uma pessoa que está trancada em si mesma, uma pessoa, digamos, até depressiva, sabe? Sem horizonte. Mas nós sabemos que isso não fala de Cristo. Não. O 5 diz assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Porque no segundo versículo da estrofe, no segundo verso da estrofe, diz assim: ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele precisava cumprir essa missão que o Deus Pai lhe delegou. Delegar significa confiar. O Deus Pai confiou nele e deu a ele essa missão, né?
que ele levasse as nossas transgressões. E ele foi ferido aqui no versículo 5 do capítulo 53 de Isaías, diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Ou seja, transgressões, iniquidades, tudo isso vai englobar os nossos pecados, as nossas faltas, os nossos erros, os nossos desvios de rota, desvios do caminho, porque nós nos desviamos muitas vezes. Estamos seguindo um caminho maravilhoso, focados numa vida eterna com Cristo, numa das moradas que Ele tem preparadas para nós, e aí, de repente, o mundo nos apresenta, assim, coisas sedutoras, nos apresenta coisas que nos parecem boas para nós, mas na verdade não são. E basta isso para que nós nos desviemos do foco, abandonemos o caminho que estávamos seguindo rumo a uma vida eterna com Cristo, na obediência, na sintonia, na intimidade com Ele, e nos deixamos seduzir pelas coisas do mundo. Aí nos afastamos do caminho, tá? E ele veio para levar mesmo sobre si as nossas transgressões e ser moído. Moído quer dizer uma dor física, uma dor moral e uma dor espiritual. 3 tipos de dor: dor física, dor moral, dor espiritual. Essas dores todas o Senhor Jesus experimentou quando estava indo rumo à cruz do Calvário por nós. Porque ali o peso era tremendo. Nós, como somos limitados dentro das nossas visões na matéria, visão tanto física, quanto moral, quanto espiritual, nós somos limitados. Nós não conseguimos alcançar, nós não conseguimos, maravilhoso és tu, Senhor, obrigada. Nós não conseguimos dimensionar o tamanho do sacrifício que o Senhor Jesus de Nazaré carregou nas suas costas, por cada um de nós. E eu acho assim maravilhoso quando ele diz assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, esse castigo deveria ser para cada um de nós individualmente, mas ficou todo sobre ele, todo. Por isso é que ele sofreu tanto. A sua carne foi dilacerada, porque a gente às vezes vê alguns filmes sobre a vida de Cristo, né? Na Semana Santa passam muitos filmes, mas nenhum me causou tanta comoção quanto aquele que foi dirigido e produzido pelo ator Mel Gibson. Ali, realmente, quando eu vi pela primeira vez, e eu já vi mais de uma vez, eu disse, nossa, até agora o único filme que eu vi sobre a vida de Cristo que traduziu verdadeiramente o sofrimento do mestre foi esse, produzido e dirigido, idealizado pelo ator Mel Gibson.
porque ali Jesus foi realmente triturado. Triturado, triturado, triturado. A carne dele foi dilacerada, esmigalhada. Uma coisa muito dura de se ver, muito dura. Por nós, por cada um de nós. E por toda aquela dor que ele sentiu, por todas aquelas chagas que foram feitas no seu corpo, a coroa de espinhos na sua cabeça, por tudo aquilo, ele conseguiu trazer sobre nós o quê? A paz. A paz. E a cura. A paz e a cura. Porque todos aqueles que nele creem, que professam o seu nome como Senhor e Salvador de suas vidas, e estão ligados no alvo, que é uma vida eterna com ele numa das moradas que ele tem preparadas para nós, o que acontece? Simplesmente, nós recebemos isso aqui, recebemos a paz que estava sobre ele e pelas chagas que houve no corpo dele, nós fomos sarados, não apenas do nosso corpo, mas da nossa alma. Da nossa alma. Agora, nós sabemos que nós vivemos num planeta de expiação. Não há como não dizer isso. Um planeta de muito pecado. Um planeta em ebulição. No momento, nós estamos vivendo situações absolutamente adversas. Situações difíceis, que a grande maioria da humanidade não crê, não quer saber, não aceita, professa outros credos e ainda diz que qualquer caminho leva a Deus, entendeu? Qualquer caminho leva a Jesus, leva a Trindade Santa. E nós que cremos, que temos a nossa fé, que exercemos, que colocamos em prática essa fé, nós sabemos que só há um caminho que leva a Deus, que é o Senhor Jesus de Nazaré. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chegará ao Pai senão por mim. Né? Então, a primeira estrofe desse hino: Cristo levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Então, nós já acabamos de ver aqui, por aquilo que eu li, e por aquilo que eu expliquei. Isaías 53, o capítulo, versículos 4 e 5, falam exatamente sobre isso. Cristo levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas ou por suas pisaduras fomos sarados. E a segunda estrofe, ela nos diz assim: ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou
para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. E nos lavar de toda iniquidade. Então, eu poderia ler também os versos 6, 7, 10, vou ler. O 6 de Isaías 53 diz assim: todos nós andamos desgarrados como ovelhas, ou andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ou seja, Deus não pensou duas vezes. E o Filho concordou de imediato com o plano do Pai, houve um consenso, ou seja, houve uma concordância entre Pai e Filho, houve uma aceitação da parte de Jesus em se fazer carne e habitar entre nós e a morrer morte digna de cruz. Então, houve o consenso, estava tudo ajustado entre o Pai e o Filho. E nós, a humanidade, andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre quem? Sobre Jesus, a iniquidade de nós todos. Ou seja, nós vivíamos de qualquer maneira. Nós não sabíamos da espiritualidade. Não tínhamos a menor noção do que era o espiritual. Apenas havia os sacerdotes. Entre a humanidade e Deus, as pessoas levavam os animais para serem sacrificados no templo. Os sacerdotes é que tinham acesso ao interior do templo, eles é quem preparavam os sacrifícios, ofereciam a Deus os sacrifícios em perdão pelos pecados da humanidade. Mas chegou uma hora que o cheiro daqueles sacrifícios já desagradava muito as narinas do Deus Pai. Ele disse: não é possível que continue assim. Aquilo já não bastava, porque a pessoa levava um animal, tinha que ser um animal puro, um animal perfeito, não podia ser cego, não podia ser aleijado, não podia ter defeito algum, tinha que ser o animal mais perfeito que aquela pessoa tivesse no rebanho. E às vezes quem não tinha um poder aquisitivo para levar uma ovelha, um cabrito, levava um pombo, uma ave. Mas daí a pouco eles entregavam no templo para o sacrifício em remissão pelos seus pecados, mas não demorava muito, já estavam pecando de novo. Eram reincidentes naqueles pecados anteriores e apareciam novos pecados, tá? E aí é por isso que em Isaías 6, 53, 6 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ou seja, mas como eu falei ainda há pouco, isso foi um consenso. O Senhor não pegou o seu filho e jogou sobre ele todo esse peso, um peso inimaginável para cada um de nós, porque a nossa mente é limitada. Nós não conseguimos alcançar mesmo, mas ele conversou com o filho, houve um consenso, houve como se diz, Jesus consentiu em vir à Terra e encarnar. Então, gente, se a gente for analisar bem,
é um sacrifício tremendo. E por que não entender o tamanho, a força espiritual, aquilo que nos é facultado gratuitamente por este sacrifício, que é a salvação das nossas almas. E daí nós seguimos esse Jesus maravilhoso. E o 7 diz assim: ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ou seja, ele, semelhante a ovelha vai para o matadouro e vai muda, não sabe falar, ela não dá nenhum balido, porque a voz da ovelha é o balir. Ela não dá nenhum balido, ela vai quietinha. Assim foi Jesus para o Gólgota, para o monte chamado Gólgota, Monte da Caveira, carregando a sua cruz. E pelo caminho ele caiu muitas vezes, e pelo caminho ele apanhou muito, muito, muito. Foi muito machucado, foi cuspido, jogaram legumes podres, verduras podres, ovos podres nele, frutas. Fizeram miséria com ele, e ele mudo. Perante os seus tosqueadores, ele não abria a boca. Da opressão, no 8 diz assim: da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. O 10 diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo. Ao Senhor quem? Ao Pai, ao Deus Pai. Moê-lo, fazendo-o enfermar, ficar muito doente. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Entenderam? O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas, porque nós vivíamos nas trevas espirituais. No pecado. Vivíamos no pecado, vivíamos nas trevas espirituais, na escuridão. Não é escuridão assim, fazendo a diferença entre dia e noite, não, mas numa escuridão espiritual, porque a vida no pecado nos leva a essa escuridão espiritual, meus queridos irmãos. E é assim que nós vivíamos. E ele derramou o seu sangue e para nos lavar, para nos tirar das trevas e para nos lavar de toda iniquidade. Olha, é uma coisa muito linda. Quanto mais eu penso, quanto mais eu vivo, mais eu valorizo esse sacrifício. E que melhor época, se não essa época do advento do Natal, da chegada do Natal, que simboliza a vinda dele ao planeta, se fez carne e habitou entre nós, para nós pensarmos e meditarmos sobre isso. Entenderam? Eu vou ler aqui: tudo ele sofreu por nós. Isaías 53, 4, 5. Isaías profetizou em Judá por volta de 700 anos antes do nascimento de Cristo. Sua mensagem prenuncia momentos fundamentais da vida e do ministério de Jesus na Terra, como, por exemplo, seu nascimento. No 9, Isaías 9, 6. Vamos ver lá o que ele fala lá.
Isaías 9, versículo 6, diz assim: porque, olhem que coisa maravilhosa, eu amo este versículo, amo, amo, amo. Diz assim: porque um menino nos nasceu, Isaías 9, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Mas isso não é lindo? Simplesmente magnífico. Esse menino, o principado, está sobre os ombros desse menino. E o nome dele será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ou seja, 700 anos antes de Jesus vir à Terra, Isaías já profetizou sobre isso. Daí ele ser chamado o profeta messiânico, né? Sua pregação, sua unção pelo Espírito Santo. Vamos lá em Isaías 61, capítulo 61, versículo 1. Isaías, capítulo 61, versículo 1, nos diz assim: a salvação é proclamada. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Tudo isto, meus queridos irmãos, mostra Isaías 61. Eu vou ler novamente, porque depois eu vou ler a nota que está ao pé da página da Bíblia, para explicar isso. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Quem disse isso? Jesus. Porque o Senhor me ungiu, ele é quem está falando aqui. 700 anos antes dele vir ao mundo. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Então, a nota ao pé da página diz o seguinte: o ministério do Messias. Diz assim: este trecho nos remete aos cânticos do servo, porque anuncia a autoridade do Espírito sobre o Messias e descreve os propósitos do seu ministério, que está lá em Lucas 14, de 18 a 21. Depois nós vamos lá. A vinda de Jesus e a subsequente unção posta sobre ele tinham o propósito de resgatar a humanidade das forças do mal. Assim, para os salvos, em vez de luto e desespero, haverá uma vestimenta celestial que os cobrirá. E em troca da tristeza que os dominava, o Todo-Poderoso lhes deu o óleo de alegria. O profeta anunciou também a restauração de Sião, mostrando que no fim dos tempos, Israel será visto como autoridade espiritual diante das nações, nos versículos 4 e 9.
Entretanto, a Bíblia é clara ao apontar a igreja como Israel de Deus. Sendo assim, essas promessas se estendem também a nós, que somos chamados os gentios. Todos nós que cremos em Jesus, que aceitamos Jesus como nosso Salvador, todos nós estamos, como vou dizer, somos detentores de todas essas promessas. Vamos lá em Lucas 4, do 18 ao 21, para ver o que ele vai nos falar. Lucas 4. Olha só que coisa mais linda, um hino que nos propicia que a gente estude através dele a palavra. Do 18 ao 21 diz assim: Lucas 4, do 17 ao 21, vai mostrar Jesus já adulto, quando ele caminhava pelo planeta, porque ele caminhou pelo planeta dos 30 aos 33. 33 ele foi morto. E ele estava no templo em Nazaré, diz assim o 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado. Meu filho, só um minutinho, por favor. Pega para mim, por favor. E chegando a Nazaré, onde fora criado, obrigada, é o vento que está um pouco forte, mas está tudo bem. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Jesus fez isso. Chegando a Nazaré, num dia de sábado, entrou na sinagoga e levantou-se para ler. Ou seja, tomou o livro das leituras, das escrituras, e ele abriu justamente no livro do profeta Isaías. O 17 diz isso, de Lucas 4. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade também os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, foi dado a Jesus o livro de Isaías para que ele lesse alguma coisa. E ele abriu justamente naquela passagem, no dia de sábado, da sinagoga em Nazaré, que era sua terra natal. E ele leu tudo que está escrito em Isaías, que eu acabei de ler para vocês. E no 20, ele diz assim: E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Todos estavam olhando para ele. E o 21 diz: Então Jesus começou a falar com aquele povo, dizendo: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Maravilha de Deus. Agora nós vamos para a terceira estrofe. Vou falar bem rapidamente. Jesus, pão da vida. A terceira estrofe do hino diz assim: Jesus, pão da vida, Jesus, luz do mundo, príncipe da paz,
maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Então, Jesus é o pão da vida. Vamos lá em João, no livro de João. No livro de João, Evangelho de João, capítulo 6. Capítulo 6. Vamos ver o que é falado sobre Jesus ser o pão da vida. Os judeus interrogam Jesus. Isso aqui é uma nota ao pé da página, porque no capítulo 6 de João, do Evangelho de João, o título é Jesus é o pão da vida para os que creem. Para os que creem. Está bem frisado aqui. Quem não crê, acabou. Mas quem crê, ele é o pão da vida. E ali ele vai, durante esse capítulo, ele vai falando. Por exemplo, no versículo 31, ele diz: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Mas este pão que os israelitas que andaram 40 anos pelo deserto, eles comiam esse pão, mas esse pão era um pão material chamado maná, que Deus mandava todos os dias para eles, todos os dias. Tá? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão dos céus. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, que Moisés não vos dá o verdadeiro, aliás, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Por que Moisés não deu? Porque era humanamente impossível para Moisés mandar maná dos céus. Quem mandava era o Deus Pai, para alimentar a fome material dos israelitas. Mas Jesus diz aqui, o verdadeiro pão do céu, quem mandou também não deixou de ser o Pai. E quem é esse pão do céu, senão ele? Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas quando Jesus falou isso, de fome e de sede, ele não quis dizer uma fome material, mas sim uma fome espiritual. Porque tudo aqui, a maioria das coisas que são faladas na Bíblia, são coisas o quê? Espirituais, meus queridos irmãos. Espirituais. Quando ele diz, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Isso Jesus dizia, como ele disse para a mulher samaritana, que a água que ele estava pedindo a ela era uma água para matar a sede física dele, a sede material, mas que a água que ele possuía para dar a ela era uma água espiritual que mataria a sede dela ad eterno. Ad eterno quer dizer eternamente. Foi isso que ele disse. E no versículo 31 desse mesmo capítulo de João, que é o capítulo 6, no versículo 51, aliás, ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre.
e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E no 53 ele é mais enfático ainda, Jesus. Ele diz: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Bom, Príncipe da Paz, nós já vimos. Maravilhoso conselheiro, nós já vimos no capítulo 9 de Isaías, nos versos 6, no único verso, aliás, 6, nós já vimos explicando o Príncipe da Paz, maravilhoso conselheiro. E o autor ainda coloca fonte de eternidade e amor. Ele é a fonte da eternidade, do amor ágape, que nunca morre. A eternidade não acaba nunca. É para lá que nós vamos. Agora vamos escolher direitinho o caminho para onde nós vamos. E a quarta e última estrofe a ser analisada, ela diz assim: Jesus, Deus Emanuel. Ai, eu amo isso aqui. Jesus, Deus Emanuel. Jesus, Santo dos Santos. Árvore da vida. Rio que brota do trono de Deus. Alegria profunda no meu coração, recebe minha adoração. Então, Emanuel significa Deus conosco. Então, eu quis saber, vamos lá na Bíblia, onde nós encontramos falando de Deus Emanuel. Vamos lá, em Mateus, no capítulo... Aliás, Isaías 7, primeiro Isaías 7. Vamos em Isaías, porque é o profeta messiânico. A maioria dos prenúncios sobre Jesus estão lá. Aqui agora é o capítulo 7 de Isaías. Jesus. Esse nome Emanuel e a sua explicação apareceu aqui em Isaías capítulo 7, dos versículos 10 ao 14, que diz assim. O 10 diz assim: e continuou o Senhor a falar com o rei Acaz, dizendo: pede para ti ao Senhor teu Deus. Olha só, Deus, isso aqui é no Velho Testamento, 700 anos antes de Jesus Cristo vir ao mundo, vir ao planeta. O rei Acaz entrou numa luta contra Israel e Síria. E ele estava atemorizado. Depois eu leio aqui para vocês. E o Senhor falou com ele. E continuou o Senhor, falou muita coisa, mas o que nos importa neste momento são dos versículos 10 ao 14. E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal. Pede-o ou embaixo nas profundezas, ou em cima nas alturas. Acaz, o rei Acaz, porém, disse: não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. O Senhor mandando ele pedir, mas ele se sentia tão humilde diante de Deus, tão insignificante, tão impotente, que ele disse: não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. O Senhor mandou que ele pedisse algo, um sinal, ou embaixo da terra,
ou em cima nas alturas. Ele disse que não. Então ele disse: ouvi agora, ó casa de Davi, pouco vos é afadigardes os homens, senão que ainda afadigareis também ao meu Deus? Ou seja, o rei Acaz estava num propósito de não pedir nada a Deus. Pedir nada. Ele se achava indigno de incomodar o Senhor. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Aí é que vem o nome Emanuel. Em Isaías 7, no Velho Testamento, e eu torno a frisar, 700 anos antes de Jesus vir à Terra. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Olha que coisa mais linda. 700 anos, garoto, antes de Jesus vir, o profeta já estava falando. Falando por quê? Porque o Senhor estava falando através dele, do profeta. E nós também vamos ver uma confirmação no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Hoje é uma coisa de Bíblia, né? Capítulo 1, Mateus 1. Hoje nós estamos tomando um chá mesmo de Bíblia. Versículo 23, Mateus 1, versículo 23. Olha só o que o versículo 23 diz. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, significa Deus conosco. Ou seja, a mesma coisa que foi falado lá atrás, em Isaías, 700 anos antes, foi falado aqui em Mateus capítulo 1, versículo 23. E no dicionário aqui atrás, no dicionário que tem Emanuel, porque essa Bíblia ela é completa. Emanuel, que significa Deus conosco. Olha só o que eu encontrei no dicionário bíblico, que é no final desta Bíblia aqui que eu estou usando. Emanuel, Deus conosco. Nome simbólico da criança que ia nascer pela promessa que Deus fez ao rei Acaz por meio do profeta Isaías. Que coisa linda! Esse nome indicava que Deus estaria presente no meio do seu povo. Essa profecia se cumpriu primeiro de modo parcial com o nascimento de Ezequias e depois de modo completo com o nascimento de Jesus Cristo, que está anotado em Mateus capítulo 1, versículo 23. Vou ler novamente. Emanuel, Deus conosco, nome simbólico da criança que ia nascer pela promessa que Deus fez, e foi o texto de Isaías 7 que eu li ali para vocês, de 13 e 14. Nome simbólico da criança que ia nascer pela promessa que Deus fez ao rei Acaz por meio do profeta Isaías. Esse nome indicava que Deus estaria presente no meio do seu povo.
Essa profecia se cumpriu primeiro de modo parcial com o nascimento de Ezequias e depois de modo completo com o nascimento de Jesus Cristo, que está registrado em Mateus capítulo 1, versículo 23. E nós sabemos que Ezequias, filho do rei Acaz, foi aquele a quem Jesus Cristo, a quem Deus, o Pai, concedeu mais 15 anos de vida, porque ele estava com o mal no seu estômago e o profeta Isaías foi mandado por Deus para ir à presença do rei e dizer que ele se preparasse sua casa, porque Deus iria levá-lo. Aí Ezequias chorou muito, 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 virado para a parede. E ali ele começou a conversar com Deus e pediu mais alguns anos de vida. E o Senhor lhe concedeu 15 anos de vida. Coisa muito linda. Então já vimos o que quer dizer Emanuel. Jesus Santo dos Santos. O que significa isso? Que ele é santo. E ele está no meio de santos. Mas ele é o maior de todos os santos. Não há outro como ele. Por isso é que diz Jesus, Santo dos Santos. Árvore da vida, nossa, árvore da vida, coisa muito linda. Rio que brota do trono de Deus. 2042, espera aí, 2045, árvore da vida. Árvore situada no jardim do Éden, cujos frutos mantêm a vida. Gênesis 2:9. Após o pecado, essa árvore fica fora do alcance do ser humano. Na nova aliança, os que creem têm o direito à vida eterna no paraíso celestial. A ideia de felicidade está na expressão árvore da vida, encontrada em Provérbios 18. E Jesus representa essa árvore. Jesus é a árvore da vida. É o rio que brota lá do alto do trono de Deus e vai atravessando a cidade santa. Aí o autor do hino diz assim: alegria profunda no meu coração recebe minha adoração. Então, olha, fizemos um passeio por alguns textos. Jesus, pão da vida. Jesus também é a luz do mundo, né? Lucas 8, vamos lá em Lucas para encerrar. Já estamos encerrando, porque eu ainda quero fazer algumas considerações. Lucas, Mateus, Lucas, Lucas 8, do 16 ao 18. Aqui, Jesus, ele próprio falou sobre a parábola da candeia. E ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe no velador, para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. Então, isso aí é uma coisa muito interessante.
muito interessante mesmo, porque ele explica que a luz ela é para ser vista e não escondida. Como uma candeia, que é um lampião, é uma lamparina gigante, pode iluminar o ambiente se ela for colocada, se colocar em cima dela alguma tampa, alguma coisa que sufoque aquela luz. Ou então se colocar embaixo de uma cama. A luz é para ser vista. E quando o Senhor Jesus diz que é a luz do mundo, ele é a luz do mundo. Assim como ele é o pão da vida, ele é a luz do mundo. E ele quer que nós sejamos luz, como ele é luz. Para iluminar, para sermos polos irradiadores da luz e do amor dele para os nossos semelhantes. Ou seja, a luz chega em nós e passa de nós para os outros. Polos irradiadores da luz. Então, com este texto, eu encerro a programação do Reflorescer no ano de 2023. Aí nós teremos recesso para Natal, para Ano Novo, um pouco de férias, porque o nosso assessor, o Brenner, também precisa de férias, né? Que ele trabalha, estuda bastante, estuda longe de casa, acorda cedo demais. E eu também preciso de um pouco de descanso. Deus nos deu os hiatos para recompor as nossas forças físicas e espirituais. No início do programa, eu desejei a todos um feliz e abençoado Natal, sem esquecer o culto de Natal, fazer brincadeiras que remetam ao nascimento de Jesus, cantarmos hinos, lermos uma palavra que vai ser a espinha dorsal desse culto de Natal, mas também para lhes desejar um ano de 2024 diferente. Porque eu estou sentindo em mim, no espiritual, através do toque do Espírito Santo, que vai ser um ano 2024 de muitas mudanças espirituais. Não vão ser mudanças apenas no âmbito material. Essas talvez até não avancem muito, mas no âmbito espiritual, com certeza, essas mudanças irão acontecer. Então, que todos vocês, meus queridos ouvintes, meus amados irmãos e amigos, estejam receptivos ao agir do Espírito em sua vida. Muitas surpresas acontecerão ao nível espiritual. Pessoas que diziam: isso não é verdade para mim, isso não tem importância para mim, vão correr para Jesus e dizer o contrário. E dizer o contrário. Vão querer Jesus, vão querer comer do corpo e tomar do sangue dele, participar da Santa Ceia. E vão obter muitas e muitas bênçãos através dessa sábia decisão. Muito obrigada por tudo. Que também a noite do Ano Novo seja uma linda noite, uma linda e abençoada noite para todos. Tudo isso eu profetizo com gratidão no meu coração, agradecendo as amizades que eu fiz nesse ano de 2023, agradecendo as pessoas que me têm dado tanto carinho, tanta gentileza comigo, que têm sido meus irmãos, amigos, meus parceiros. Muito obrigada por tudo. E que o Senhor lhes dê dupla, triplamente em bênçãos a vocês e aos seus familiares, em nome de Jesus. Ele próprio, pelo nome poderoso dele, ele transforme o abstrato em concreto. Um beijo a todos do coração de vocês e até lá para o finalzinho de janeiro. Mas eu aviso vocês, tá?
Avisa aqueles que costumam entrar na minha live, as pessoas que não estão me seguindo, mas estão seguindo Jesus. Eu não sou nada, eu não tenho nada, mas Jesus é tudo e tem tudo. Beijo.